Hoje é dia do professor e a gente está aqui sempre aprendendo, né, Diz? É verdade. Eu tenho a participação da Érica Crisper e ela diz assim, ela é professora, diz feliz dia do professor para todos que se dedicam a vida para levar entendimento aos outros e para aprender com eles. Então, Érica, Deus abençoe. A Érica é lá do Rio de Janeiro, ela enviou uma foto, daqui a pouco a gente mostra então. Ok, você também pode mandar, né? Não precisa ser só foto não, tá? Manda também a sua mensagem, demonstra o seu carinho. A gente vai ler durante o programa, mas tem que mandar rapidinho, tá bom? Para que a gente possa ler, né? Imagina lá o professor ouvindo a sua mensagem aqui no programa, vai ser bem legal, não é? Então, olha, manhãviva@cançãonova.com, ou você pode mandar também Facebook, @manhãviva, ou Twitter, @manhãviva também para você participar. Facebook /manhãviva, tá certo? Participe, vamos demonstrar o nosso carinho, né? A essas pessoas que dedicam a sua vida para ensinar. Coisa bonita, né? Hoje deve ser um grande desafio, né? Como é que é ser professor no século XXI, com tanta informação, né? Com as coisas tão rápidas que vão chegando de informação na cabeça dos alunos. Como é que funciona tudo isso, gente? É um grande desafio mesmo, Porque né? hoje são tantas informações, né? Hoje as crianças, os adolescentes, eu chamo de criança porque para mim todos são crianças, mas assim, os adolescentes, no geral, eles vêm com muitas informações, mas ao mesmo tempo eles não conseguem registrar essas informações. Então fica alguma coisa muito vaga para eles. Então quando você cobra, eles praticamente já esqueceram, então não deram o determinado valor. Né? É verdade, né? Porque são tantas informações que para processar tudo isso é uma loucura, né? É sim. Ao mesmo tempo que as crianças estão expostas a essa quantidade enorme de informações, os adultos também estão. É verdade. Ocorre que os adultos já estão habituados a um longo tempo em que elaboraram essa informação e foram expostos a necessidades de uso da informação, diferente do que ocorre com crianças e adolescentes. Então, o desafio do professor é também trazer as novas informações mais atualizadas e atualizadas também do ponto de vista do meio, né? Então, o meio televisivo, o meio da informática, adentrando dentro da escola, ele favorecerá a comunicação entre professor e aluno. E o desafio é transformar essa informação rápida em informação perene. É verdade, esse é o grande desafio, mas acaba sendo também um estimulador, né? Porque eu acho que o aluno, ele pode achar que está mais informado, mas também acaba sendo um pouco mais exigente, não é? Porque antigamente, antes a internet, eu acho que as informações chegavam muito por aí, né? Pelo professor, né? Pelos jornais, TV. Agora a coisa é mais rápida, né? Então, quando você chega, de repente, com a informação para dar, o aluno já está sabendo. Então, eu acho que acaba também sendo estimulante isso também, não é? Professora Lúcia falou uma coisa muito importante. Ele está com a informação, mas o uso que ele faz dessa informação é menor do que aquele que o professor deseja, né? Que é a aplicabilidade dessa informação. E isso conta para a gente que nós vamos precisar de professor para a vida toda, né? Nada substituirá o professor, que é aquele sujeito que vai ajudar a mediação entre esse universo de dados que nos chegam tão rapidamente e a elaboração dessa informação. Então, o professor é para a vida toda. Para a vida inteira, né? E eu quero mais uma vez parabenizá-los justamente por isso, né? Se a gente for ver os estímulos, né? Estímulos em todos os sentidos, estímulos de escola, de salário, enfim, né? A gente vê a situação, tanto que está tendo aí no dia do professor, dia de celebrar, né? De ser festivo, a gente está vendo aí movimentações no Brasil inteiro, não é? E eu lia ontem, estava partilhando aqui com vocês sobre o decreto de Dom Pedro I, lá em 1827, né? Que já criava um decreto com várias promessas, né? E elas não foram executadas, né? Mas o bonito é ver isso, é triste, né? De certa forma, mas ao mesmo tempo olhar para vocês, né? A gente fica felizes de ver, né? Que mesmo faltando as promessas, vocês continuam aí, né? Nessa luta de ensinar, de formar,
Então, a nossa gratidão, eu até brincava aqui com os meninos no estúdio, dizendo assim, o professor deveria ser o que melhor recebe, né? Deveria ser tratado de forma totalmente diferente, porque para todas as profissões, né, precisou de um professor, né? Para ser médico, para ser engenheiro, enfim, a gente precisa de um professor na base disso tudo. Então, a vocês, o nosso muito obrigada, né? Mesmo que eu acho que é um dia de reconhecimento, né? De gratidão, porque mesmo na luta do dia a dia, vocês estão aí firmes, né? Como que é ser professor? Por que a escolha, né? Por que ser professor? Olha, eu acho que vem assim como um dom de Deus mesmo, né? Porque você não vai despertando, né? As coisas vão acontecendo, quanto mais você está no meio, mais você se envolve, né? E aí quando você vê, você já está entrelaçado num pacote. Você até se emociona. Eu me falar, emociono né? mesmo, é verdade. Porque você está assim num pacote, com uma fita linda, maravilhosa, e quando você abre aquele pacote, é assim, muitas misturas, muitas coisas, muitas descobertas, né? Então eu vejo que, para mim hoje, ser professor é muito gratificante. Né? Eu fico muito feliz, né, em ser, não é fácil, porque eu cubro 2 períodos, né, de manhã e à tarde. Eu tenho 20 minutos de almoço. Esses 20 minutos é você entrar e sair pela mesma porta em questão assim muito rápida, só para organizar o que tem na casa, se todos almoçarem, e você já volta para o outro período. E você vai como uma engrenagem, né? Você vai dando tudo de si, ou você está doente, ou você está animada, mas você está ali com eles. E ali você se envolve, e quando chega no final do dia, você está meio acabadinha. Sem dizer que o trabalho não encerra na escola, Não, né? Leva não, muita coisa para casa, né? Eu digo que em casas, que eu tenho 2 meninos, então eles falam, mãe, o que você vai fazer? Eu tenho que abrir um e-mail, eu tenho que levar uma prova, Então eu disse, nossa, mas você não para. Isso sem contar as tarefas dos nossos de casa, né? Que a gente também tem que ficar em cima. Não é fácil, mas a gente percebe pela sua emoção, né? Que é gratificante, é de coração. Isso que faz a diferença, não é, Vira? Uma coisa importante quando a gente pensa em como é que vira professor, é lembrar que o professor é o nosso primeiro grande modelo profissional. É verdade. Todos nós, ao longo de uma parte enorme da vida, estivemos nos relacionando com um profissional que é o professor. E ele é um modelo, né? E acho que se todos nós pensarmos 2 minutos, vamos encontrar grandes modelos que foram muito significativos para a nossa vida e para as nossas escolhas futuras, né? Então, por exemplo, a escolha de um trabalho, vir a ser professor, espelhado num professor significativo que teve, ou ter uma postura frente à profissão. Eu lembro daquela professora, ela era tão assim, firme, tão correta, então qualquer que seja a minha profissão, eu serei firme, correta. Isso revela a força que o professor tem, né, na vida de todo mundo que passou pela escola. Pelo menos 8 anos da nossa vida estivemos junto com pessoas que foram marcantes, né? Modelos de valor, de profissional, de modo de ver o mundo, né? Então é verdade, todos nós lembramos, né, de um professor ou de vários professores. Eu citei uma, mas várias, né, professoras e professoras passaram na minha vida que eu guardo assim muita lembrança, né, com muita saudade, com muito carinho, porque é isso que você falou. Muitos deles despertaram em mim coisas novas, né, de desejo de fazer, de ser, porque é o primeiro contato mesmo que a gente tem e é uma referência para o resto da vida, né? Então é por isso o nosso carinho no dia de hoje. E é interessante que ontem eu lembrava de um provérbio que diz assim: olha, pais educa e escola ensinam, né? E aí eu fiquei pensando, será que esse provérbio ainda, né, é real nos dias de hoje? Porque a gente vê também o empenho, né, dos professores na sala de aula, mas ao mesmo tempo a gente vê também que hoje faltam, por causa dessa modernidade de hoje, né, de repente falta um pouquinho também do auxílio e da companhia dos pais. Vocês não acham que falta um pouquinho? Você já está na universidade, eu acho que eu não sei
como é que é esse universo aí de correlação, né? Mas principalmente na fase inicial de escola, né? Mas quando chega na universidade, ele foi criança. É um dia, reflexo né? daquilo, né, que veio. Então, hoje nós percebemos na universidade situações muito similares a que os professores das escolas de ensino fundamental e médio também anunciam, né? Porque eles chegam. Ele era criança, É fruto mas daquilo que veio, né? Isso, vira adulto. Agora, eu sou um pouco mais positiva com relação a essa questão da participação dos pais na escola. Nossa sociedade mudou, né? Os modos de relação, o papel da mulher na sociedade mudou. Olha, são 3 mulheres aqui trabalhando, o Rodrigo ali conosco, mas temos aqui, estamos em maioria, né, Rodrigo? Então a mulher... Os professores também são maioria. Né? Isso, Professoras. as professoras também. Então nós somos, por exemplo, hoje os dados do IBGE já contam que a mulher já é tão cabeça de casal quanto o homem, né? Portanto, isso obrigatoriamente mudaria os modos de relação e, portanto, obrigatoriamente mudaria os modos de relação da família com a escola. O que nós temos é que nos adaptar às novas demandas sociais, né? Então, a mãe que fica em casa fazendo tarefa com a criança, essa não é mais uma realidade, né? E mesmo a mãe que não trabalha, pode ser até que ela não compreenda que tenha que fazer a tarefa com a criança, porque provavelmente ela não tenha ido à escola, né? Nós temos hoje, com a ampliação da escolarização no Brasil, ainda já avançando, mas ainda temos gerações que não foram à escola. Né? Então é uma realidade que nós temos que nos adaptar. E a escola tem também que aprender a lidar com pais que estão mais atarefados do que os nossos avós estiveram com os nossos pais, né? Que só não pode virar né? A gente tem que ter cuidado justamente por isso, porque é importante isso também, esse auxílio, né? Eu acho que quando a gente ajuda nesse sentido, se a gente educa, né? Para os professores ensinar, fica um pouquinho mais fácil na sala de aula, né, Rodrigo? Olha, a gente tem alguma participação de internautas aqui que mandaram as fotos pra gente. A Érica mandou uma foto dos alunos comemorando o aniversário dela, essa foto que a gente tá vendo aí. Também tem a foto da Marta com os alunos dela, o Nicolas, o João, o Daniel, o Gustavo, a Eduarda, a Sofia. Aqui tem a foto do Weberson, foi a Heloísa que mandou. O Weberson foi professor dos filhos dela. Aqui também outra foto da Érica no Rio, passeando no zoológico. A Francine, lá de minha irmã, mandou uma foto dela também com a professora, a primeira professora dela, Nancy. Aqui tem a Thaís Limeira, mandou também a foto com os alunos. A Conceição Souza, outra foto com os alunos. São essas fotos, então, que o pessoal foi mandando para a gente. E a gente vai ver agora uma reportagem aqui que fala sobre a qualidade da educação. Então, vamos acompanhar essa reportagem. Em uma pesquisa realizada em 40 países, uma consultoria britânica classificou a Finlândia como o melhor desempenho educacional do mundo. Em segundo está a Coreia do Sul. Em terceiro, Hong Kong. Quarto, Japão. E quinto, Singapura. O Brasil vem em 39º, à frente apenas da Indonésia. Essa crise a gente está vendo aí com as manifestações, os protestos em todo o país, mas esses dados são importantes, né, Elvira? Elvira é doutora em educação, a gente já estava conversando aqui, professora também. Como você vê esses dados, hein, Elvira? Eu acho que eles são importantes, sim, mas tem que ser relativizados, tem que principalmente favorecer comparações internas, né? Então, quando nós comparamos os nossos avanços com avanços de países que tiveram uma história muito diferente da nossa, a gente corre o risco de jogar fora os pequenos avanços que o nosso país pôde ter até agora. Mas, de fato, também não podemos jogar fora uma compreensão de que o desenvolvimento da educação brasileira, em comparação com os outros países, está bem aquém daquilo que desejávamos. Essa pesquisa que a gente viu aí na reportagem é uma pesquisa internacional. No Brasil tem esse Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o IDMH, que é resultado de um estudo econômico e social do país.
Isso ajuda para futuras políticas públicas. Exato, porque o que são as políticas públicas? São aquelas tomadas de decisão que depois vão virar ações, né? Então, na medida em que a gente conhece os dados do nosso país, isso vai permitir que os governantes assumam ações que vão atacar diretamente os obstáculos, os problemas que vivenciamos. Aqui a gente está vendo o que a gente viu na reportagem, que o Brasil ficou na penúltima posição em um índice comparativo de desempenho educacional feito com dados em 40 países. A gente vai ver aqui agora uma outra informação, que Finlândia e Coreia do Sul ficaram com os 2 primeiros lugares no topo, e já o Brasil só ficou à frente da Indonésia. Então é um dado bem negativo, assim, se a gente for ver, né? Isso. Se a gente comparar o PIB desses países e o PIB do Brasil, se compararmos o desenvolvimento tecnológico que o país já alcançou, a qualidade do processo democrático que o país já alcançou, de fato nós devíamos estar melhor, né? Porque o que a gente vê pelo IDH-M, o que impede desse índice avançar é a escolaridade da população adulta. Então, se a gente for olhar para trás, realmente era muito difícil as pessoas frequentarem escolas, né? Isso. Esse é o dado mais significativo, mas a gente também tem que pensar que uma parte significativa das crianças que estão na escola estão demorando muito tempo para se alfabetizar, né? Então, nós temos jovens que chegam ao segundo termo do ensino fundamental, a 5ª, 6ª, 7ª, 9ª série, ainda com processos de alfabetização e de aplicação das operações matemáticas muito aquém daquelas desejáveis. Então, nós temos tanto esse índice da população adulta ainda com defasagem, mas temos também que cuidar do que está chegando, porque se não cuidarmos, nós vamos continuar daqui a alguns anos com uma população adulta não suficientemente alfabetizada. E olha que interessante, você dizia, né, da sua visão positiva diante, em 1991, cerca de 30% da população com 18 anos de idade ou mais concluíram o ensino fundamental. Em 2010, esse percentual era de 54,9%. A gente vê um grande aumento já, né? As 2 últimas décadas foram marcadas por programa de incluir toda criança na escola. E nós alcançamos os dados... Olha que diferença aqui, ó. O percentual de crianças com 5 e 6 anos frequentando a escola subiu de 37,3% em 91 para 91,1% em 2010. Uma vitória do Brasil. Isso. Incluir as crianças na escola nós já conseguimos. Agora nós temos aqui qualificar o processo educativo. Vamos ver mais crianças de 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental também aumentaram de 36,8% em 91 para 84,9% em 2010. Tá um índice bastante alto, mas 84,9% ainda estamos longe do 100. Estamos longe do 100. Nós estamos em 2010 nessa pesquisa, né? Então, assim, na primeira década do século XXI, a gente ainda tem um número considerável de jovens fora da escola. Então, esses agora são os focos que temos que forçar uma superação, né? Aqui houve um aumento entre a população de 15 a 17 anos com o ensino fundamental completo para 57,2% em 2010. Em 1991, era 20%. Isso. Então, esse crescimento que a gente vê, e a gente diz aí que está longe do 100%, porque a gente sabe da diferença que a educação, que o ensino faz na vida de uma pessoa, né, Elvira? Sem dúvida, de uma pessoa, de uma comunidade, de um país. Quando a gente vê os dados da Coreia, nós sabemos que o que aconteceu na Coreia foi um investimento maciço em educação, né? E isso fez um país devastado na década de 40, 50, se transformar na potência que é hoje, né? Nós nunca fomos um país devastado, né? Então, acho que nós precisamos ter em mente a demanda de ampliar a qualidade da educação desse país. Esse deve ser a meta. A gente vê aí um outro dado. O IDMH subiu 47,5% nas últimas 2 décadas, saindo da classificação muito baixo para o nível considerado alto. Como você disse, um país que nunca foi destruído nada, tem um nível muito baixo,
Isso é estranho. Isso é muito pouco, né? É muito pouco. A gente pode pensar que nós tivemos outros tipos de processos, de obstáculos, né? Talvez obstáculos de organização política, organização democrática, né? E nós não fomos desvastados, mas estamos engatinhando no processo democrático. Agora, você dizia da qualidade, mais de 30% das cidades brasileiras têm uma nota inferior a 0,5, meio, muito baixo no quesito educação. Sim. Aí a qualidade, né? Sim. A gente é um país muito grande, continental e com uma diversidade muito grande também. Então, nós pegamos regiões do país ou regiões com pouca densidade demográfica, como a região norte, que é muito difícil organizar a educação numa região onde as pessoas moram umas muito longe das outras. Mas temos também regiões altamente, com uma população bastante densa, como o Nordeste, como algumas regiões do Sudeste, que são regiões que ainda não deram o salto de desenvolvimento que a gente espera que o país inteiro tenha. Né? É isso que a gente espera, né, Dirce? Se a gente viu esses dados, dá para ter uma visão global e nacional aí de como anda a educação. A gente sabe, né, da dedicação dos professores, que são verdadeiros heróis, e por isso que a gente está aqui hoje conversando, porque a gente quer que eles tenham cada vez mais condições de levar toda essa sabedoria que eles têm, né, Dirce? E até na reportagem a gente ouviu um dos professores dizendo, né, que isso acaba criando uma imagem, né, desfavorecida ao professor. Mas a gente sabe muito bem, não é, a luta e a garra de vocês, né? Enquanto você falava, eu ficava me lembrando de várias reportagens que a gente acaba assistindo, né? De professores que criam sua própria escola, né? Lá no norte, enfim, que em salas totalmente, né, desfavorecidas, mas eles estão ali, pegam as crianças com esse desejo enorme de educar e de formar. Então, assim, a gente sabe dessa luta, não é? E por isso nós queremos mais uma vez parabenizar vocês, viu? Hoje a gente quer mesmo dizer parabéns a você por tudo aquilo que você espera, né? Que hoje possa chegar mesmo essa homenagem ao seu coração. Tem algumas participações, uma é da Valéria Bezerra, ela fala várias coisas, mas uma das coisas que ela diz que ela gosta muito de assistir a Canção Nova desde 2010, ela diz que ela não tem uma religião definida, mas ela acompanha a programação e gosta muito, ela sente que a Canção Nova ela transmite vida na programação. Então, obrigado, viu, Valéria? A gente vai retornar esse e-mail com os pedidos que você colocou aqui e a gente vai conversar sobre isso depois. Eu tenho algumas participações de professores. A Conceição Souza, ela enviou uma mensagem dizendo assim: não sou advogado, mas liberto mentes da ignorância. Não sou médico, mas curo analfabetismo. Não sou engenheiro, mas ajudo na construção do conhecimento. Quem sou eu? É o professor. Nossa, então, a participação parabéns. Da Conceição. E a Marli Borim, ela, depois de trabalhar 31 anos como professora, ela já é aposentada, ela diz assim, para que os professores se moldem no mestre maior, que é Jesus Cristo, que vejam no rosto de cada criança a presença da Sagrada Face de Jesus. Ela conta que ela trabalhou na escola rural, ela ia de charrete, de 1981 a 85, trabalhou em escolas da cidade e ela se emociona ao ver a consideração dos antigos alunos dela. Marli, então Deus abençoe e parabéns por esse grande exemplo aí. Tá certo, a gente volta aqui com a nossa conversa então. É legal ver isso, né? Eu acho que é gratificante também para o professor esse reconhecimento do aluno, não é? Sim, eu fico muito emocionada quando encontro ex-alunos e hoje profissionais, né? E mesmo antes deles virarem profissionais, eu me derrubo em lágrimas nas formaturas. Acho a coisa mais linda do mundo, né? E lembrar aquela carinha do aluno que chegou no primeiro ano da faculdade, não entendendo nada, não sabendo nem caminhar da biblioteca para a sala e saindo de lá um profissional. Eu me sinto muito gratificada. E a diferença é que você vê o seu trabalho realizado, né? Ele conseguiu passar por todas as etapas, né? E chegou num momento da vida dele muito importante, muito feliz. E o engraçado é que você vê a criança desde lá do 6º ano,
Quando você olha, encontra na rua, já está um moço, já está formado, realizado, né? Então, isso que é o gratificante para nós, né? E tem professor assim que acaba sendo professor do filho Do filho, aluno. é verdade. Do ex-aluno. E isso já aconteceu comigo. Que chega na reunião de pais, eu olho, mas essa menina já foi minha aluna. Mas já é uma mulher feita, né? Aí você fica olhando os rostinhos. Ela parece com quem? E o aluno está lá, mas não parece. Aí até você descobrir, né? Então, é um prazer redobrado. É muito bom para a gente saber o quanto eles merecem, né? O quanto cada aluno merece ter um bom professor, né? Porque o professor hoje, eu vejo que não é só passar a sua matéria, mas é mediar a situação. É você trabalhar uma realidade que talvez ele não conheça, que ele precise conhecer. Ao mesmo tempo, lembrar que é nossa responsabilidade, né? Aquele é o nosso trabalho, a gente não faz isso só por amor, é um trabalho e você é responsável pela evolução daquele sujeito. Isso também é muito gratificante, né? Noção de responsabilidade. Enquanto não chega aí o reconhecimento das autoridades, né, com aquilo que são as necessidades aí, chega o nosso, né, o nosso reconhecimento. E eu peço mesmo aos alunos, né, que demonstre isso. É tão gostoso, né, ser amado, ser querida, não é? Então faça a sua demonstração, porque eu acho que é uma maneira também, né, de perpetuar, né, essa missão de vocês, né, que venham outros e outros, porque nós precisamos sempre, é aquilo que você disse, né, o professor jamais vai ser substituído, a gente precisa deles. Então, nosso reconhecimento, nosso carinho, muito obrigada a vocês, viu? Deus abençoe a missão de cada uma. Obrigada. Sigam firmes. Eu que agradeço. Os desafios acontecem para todo mundo, né? Então é preciso caminhar e continuar, com certeza.